Boa noite, queridos. Aqui é o pastor Hélio Piovesan. Nós estamos na igreja de Interlagos. Hoje é dia 1/10/2024. E nós estamos reunidos aqui para a Escola da Doutrina Bíblica, que acontece todas as terças-feiras, às 20 horas. Se você está assistindo esse vídeo, você pode participar se você quiser. É só nos entrar lá no www.igrejadeinterlagos.com.br que você vai conseguir chegar até nós. Então, esse é o site da igreja, né, onde você vai encontrar os nossos horários de culto. Tem um botãozinho na parte superior do lado direito, ao vivo, e você poderá participar dos nossos cultos. Lembre-se sempre de entrar com o microfone e a câmera desligados. Todos os cultos são gravados e disponibilizados no nosso canal no YouTube, Igreja de Interlagos, tudo junto. Nós estamos no Instagram e no Facebook também. Se você tiver alguma pergunta, você pode encaminhar por um e-mail faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br, que nós vamos responder com bastante alegria. Você pode também nos encontrar no WhatsApp. O meu WhatsApp está lá também na página da igreja. Só você entrar lá e, se quiser se comunicar comigo, fica à vontade. Gostaria que você cometesse o triplo C, que é o curta, comente e compartilhe. Ou simplesmente diga de que cidade, de onde você é, só para a gente ficar sabendo assim, as nossas gravações alcançarão alguma relevância no YouTube. Peço também que você se inscreva no nosso canal e ative o sininho. E você seja bem-vindo aqui. Bom, feito isso, lido o texto, nós vamos fazer uma breve oração para que a gente possa, então, passar a palavra para a nossa preletora, a Eliette. Fecha seus olhos e vamos orar. Deus querido, Pai eterno, Senhor nosso Salvador Jesus Cristo, que o Senhor possa nos abençoar nesta noite, trazer a Tua mensagem, a Tua palavra até nós, através da boca da Eliette, Senhor. Peço que o Senhor atinja as pessoas que assistirão este vídeo e que pessoas possam entender melhor a tua personalidade, conhecer-te melhor. E Deus, peço que abençoes a vida da Eliette, a sua família, que não deixe faltar nunca o pão sobre a mesa e dê segurança para ela. Senhor, nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. É com você, Eliette. Amém, irmãos. Glória a Deus por mais esse dia, né? Por mais essa terça-feira, quase meio de semana. E estamos aqui para falar da palavra de Deus, né? Então, irmãos, hoje a gente até mandou, agora há pouco, né, o assunto para os irmãos. Nós vamos falar de falsos mestres, né? E a Bíblia toca nesse assunto, né, algumas vezes, e aí é interessante, né, para a gente saber mais ou menos como reconhecer, né, o que eles fazem, o que eles comem. Brincadeira, irmãos. Eu quero falar primeiro, irmãos, antes de falar dos falsos mestres, que não é o objetivo do nosso estudo, não é atacar outras igrejas, nem outras denominações, não é dizer que somente a nossa igreja está certa, não é colocar defeitos graves em outros pregadores, não é sermos os donos da verdade, e não é ofender a nenhum cristão. Tá? Eu estava lembrando nenhum cristão que às vezes pensa, não, a minha igreja, eu me sinto bem, eu sou edificado. Então, se você gosta de lá, você é edificado, você não vê nenhum escândalo, muito pelo contrário, você vê frutos bons saindo da liderança. Então, glória a Deus, irmãos. Cada um vai se encontrar no habitat
que mais lhe agrada, vamos dizer assim, que mais vai de encontro aos seus anseios, né? Desde que a igreja siga a palavra, desde que o pastor, a liderança, produza bons frutos, desde que não haja escândalo, desde que se siga a palavra de Deus, desde que você esteja alimentado, glória a Deus por esse lugar que você está, né? Mas a Bíblia alerta, irmãos, sobre alguns falsos mestres, falsos profetas, falsos doutores, que geralmente a gente acaba transportando assim a ideia como liderança, né? Porque quando a liderança emite sinais dúbios, frutos que não são bons, palavras que não edificam, palavras que podem ser escândalo, palavras de engano. Então, a gente começa a ter um discernimento que o caminho não está muito bom, né? Então, nós cremos, por tudo que está acontecendo, irmãos, no mundo, que nós estamos no princípio das dores dos finais dos tempos, tá? Não é dor física de ninguém, é princípio das dores da igreja, né? Princípio das dores do cristão, porque o cristão, talvez ele nunca tenha sido tão perseguido como ele está sendo agora. A pessoa pode falar, não, mas olha, antigamente os cristãos eram jogados às feras, né, aos leões, e agora não tem mais esse tipo de morte tão perversa, né? Mas, irmãos, e nos países africanos, em muitos países muçulmanos, tem perseguições muito piores, muito mais atrozes, de pai ver o filho sendo degolado, e depois ir preso e ser morto, amarrado com os pés para cima e a cabeça para baixo, e degolado. Irmãos, tem muita perversidade, muita coisa que não é revelada, né? Por isso que eu digo que nós estamos no princípio das dores, né? Tá aí os regimes comunistas, por exemplo, de Cuba e Nicarágua, perseguindo padres, perseguindo pastores, perseguindo freiras, perseguindo cristãos, né? Então, e não é só esse, se vocês acessarem o site Portas Abertas, vocês vão ver vários países com cristãos mortos todos os dias, igrejas incendiadas, pessoas assassinadas, irmãos. Então, é que isso não agrada à imprensa. Então, isso não vai sair no Jornal Nacional, né? Mas isso não quer dizer que não esteja acontecendo. Então, nós estamos no princípio das dores, irmãos. Muitas coisas estão acontecendo que a gente vê que parece que o anticristo está para se revelar, né? A ONU, o controle mundial, né? Os magnatas que controlam o mundo, tudo isso está seguindo para moeda única, politicamente os países se agregarem. Muita coisa tem acontecido politicamente no mundo, o mundo em total desarranjo, as pessoas esquecendo-se de Deus, né? Então, irmãos, a coisa tá feia, né? Então, eu queria que o pastor abrisse Mateus 24:8. Mateus 24 é um capítulo, assim, da Bíblia, né, escatológico, né, que fala do final, né, dos tempos. Então, Mateus 24:8, eu tenho que olhar aqui embaixo, irmãos, para ver quando o pastor vai colocar, 24:8, Mateus 24:8, fala assim:
Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Jesus falando, né? Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Verso 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Repetindo o verso 11, irmãos. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Por que que eles vão? Por que o engano? Né? Porque essa conturbação toda que está existindo, irmãos, às vezes facilita o aparecimento de pessoas, às vezes bem intencionadas, às vezes mal intencionadas, trazendo um leite falsificado, trazendo o evangelho falsificado, né? Então, isso aqui é um alerta, irmãos, porque nós estamos no princípio das dores, e aqui está dizendo, olha, vocês fiquem atentos, porque surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Porque, irmãos, quando a coisa assim é muito flagrante, por exemplo, aquela imagem do diabo com chifre, roupa vermelha, um tridente na mão, isso não é realidade, irmãos, isso aí é uma ideia hollywoodiana, né, de filmes de Hollywood. Mas o que a gente sabe que os lobos vão vir travestidos de ovelhas, né? Porque senão não vai enganar. Porque se o diabo vem com roupa vermelha, tridente e 2 chifres enormes, ninguém vai cair na conversa dele. Vai falar, não, esse aí é Satanás, não quero saber disso. Não, os falsos profetas, eles vêm travestidos de bondade, de palavras mescladas de coisas boas e coisas profanas, né? Então, a gente vê que tem, por exemplo, igrejas que aceitam casamentos de pessoas no mesmo sexo, né? Que eles falam que isso daí é um amor universal. E tem igrejas assim em São Paulo, né? Não que a gente vá perseguir isso, irmãos. Tem uma aqui perto da minha casa. Como que chama? Só por curiosidade, pastor. Igreja Batista Betesda. Nossa. É difícil, né? É difícil. Então, irmãos, a gente vê que as palavras são adocicadas, né? Mas a gente vai ver aqui mais para frente o que a gente tem que fazer para estar alerta quanto a isso, para a gente não cair nessa história de falsos profetas, como aqui está dizendo, enganarão a muitos. Porque vem com um traje, vem vestido de bondade, de sinceridade, de piedoso, né? Nossa, aquele pastor é piedoso, ele ajuda os pobres, né? Mas, irmãos, tem que ser isso e mais um monte de coisa, né? E mais uma porção de coisas. Bom, eu queria que o pastor abrisse em Romanos 16, que uma das maneiras, irmãos, desses falsos mestres serem conhecidos um minutinho, é que eles são movidos por interesse próprio. Tá? Isso aí já é uma maneira de você conhecer, talvez você já esteja pensando em alguns, né? E quando a Bíblia fala em ventre, que eles vão servir seus próprios ventres, na verdade, isso não tem exatamente um cunho sexual, como muitas vezes a gente aprendeu, né? Porque antigamente, irmãos, as pessoas achavam que as emoções eram abrigadas na barriga, no ventre. Por quê? Quando a pessoa ficava assim, muito emocionada, às vezes ela tinha um frio na barriga.
né? Ou se a pessoa ficava com medo extremo, ela poderia ter até uma diarreia, né? Por causa de um medo extremo. Então, isso aí, irmãos, a gente vê que é uma defesa natural. Eu já falei para vocês que eu aprendi muitas coisas com as minhas galinhas, e quando você pega uma galinha, e a galinha está com muito medo, geralmente ela libera fezes. Por que ela faz isso? Porque você recebe aquela carga na mão, você se assusta e larga, entendeu? Ou por susto, ou por repugnância, né? Então, essa história dessa diarreia, desculpa falar, quando a pessoa tem muito medo, muita paura, que é um medo extremo, é como se fosse uma defesa natural, irmãos. Né? Eu já até ouvi história de pessoa que foi assaltada, que ela acabou se urinando, de medo, ela nem percebeu, quando ela viu, ela estava com a calça toda molhada. Né? Então, isso aí também é uma defesa natural, um instinto natural de defesa. Né? Porque você vai pegar um animal e ele urina ou defeca, você tem um instinto de soltar. Né? Então, o ventre é sede, pensava-se antigamente que o ventre era a sede das emoções. Agora não, a gente fala que é o coração, né? Ou que é a mente. Na verdade, é a mente, né? Porque as emoções moram na mente, e não na barriga e nem no coração. Mas, antigamente, se pensava muito que era no ventre. Então, esses falsos pastores também, falsos mestres, falsos profetas, a Bíblia fala que eles querem servir suas próprias emoções, suas próprias vontades. E quando ela está dizendo isso, ela fala, olha, eles estão servindo o seu próprio ventre, nesse sentido. Porque o ventre era conhecido como a sede das emoções. Né? Só para a gente dar uma volta assim, para vocês entenderem o versículo. Né? Então, esses pastores e profetas e mestres fraudulentos e apóstolos fraudulentos, né? Eles querem servir seus próprios interesses, suas próprias emoções, seus próprios propósitos, né? Então, e eles acabam transmitindo para pessoas que não têm cautela, que chamamos incautos, né? Um evangelho que eu chamo de evangelho Nutella. O que é evangelho Nutella? É aquele evangelho da prosperidade, do sucesso, da casa da praia, né? Esse aí é o evangelho Nutella. E eles não falam do evangelho raiz. O que é evangelho raiz? É o evangelho do verdadeiro amor, e quem tem o verdadeiro amor é a ação. Evangelho de sacrifício, evangelho de doação, evangelho de perseguição. Não se toca nesse assunto. Só fica no evangelho Nutella, entendem? Não fala do evangelho raiz. E esses também são falsos profetas, porque eles não falam exatamente todo o plano de Deus, só falam metade. Aí, quando vem a perseguição, a pessoa se afasta do evangelho. Né? Então, Romanos 16, 7, eu tinha pedido para o pastor abrir, né? Romanos 16, 17, aliás, eu vou esperar colocar para a gente ler junto, que fala exatamente isso, Romanos 16, 17. Tá? E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas, olha aqui, irmão, suaves palavras, olha que evangelho Nutella. Casa na praia, você vai ser o dono de uma empresa, isso aí é uma coisa que seduz, né? E com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples.
né? E muitas vezes voltando ao meio, né? É para servir aos seus interesses, é para servir o seu ventre, né? Então, irmãos, além da salvação, logicamente, a palavra de Deus, ela tem que obrigatoriamente produzir edificação do cristão, produzir maturidade, produzir correção. Até eu queria que o pastor abrisse em 1 Timóteo 1:3, produzir correção, produzir fé, produzir amor, produzir mansidão, produzir benignidade, produzir doação, produzir perseverança. Então, vocês veem que quanto aprendizado a gente tem que ter no Evangelho. Não é só o Evangelho de salvação e de prosperidade. Tudo isso que eu falei, irmãos, é uma coisa muito importante. Foi para o cristão amadurecer. Né? A gente falou até do amadurecimento do cristão a semana retrasada, né? Então, irmãos, esse amadurecimento é muito importante para que se produza frutos dignos de arrependimento. Então, 1 Timóteo 1:3 fala assim, 1 Timóteo 1:3, isso. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, aqui é Paulo falando, né? Que ficasses em Éfeso para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Aqui é Paulo falando para Timóteo, olha, eu estou te rogando. Quando eu saí para a Macedônia, eu roguei para você advertir a algumas pessoas, né, alguns, que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação. Olha o objetivo de Paulo, como ele está aconselhando Timóteo, que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Então, irmãos, a gente vê que Paulo, ele estava muito preocupado com isso, né? O que ele falou? Olha, o evangelho tem que produzir edificação, tem que produzir amadurecimento, tem que começar com o leitinho não falsificado e depois dar um alimento sólido para esse povo aí crescer e poder andar sozinho, né? Porque vão vir lutas, vão vir tribulações, e o cristão não pode ficar desmaiando. Você para de ter uma fé fingida, fala para esse que alguns aí estão enganando o povo, né, irmãos? Então, o que são esses? São os falsos mestres, são os falsos profetas. Então, irmãos, às vezes a pessoa fala, nossa, mas que palavra dura que eu ouvi, né? Será que não pode só falar de bênção, de amor, de salvação? Irmãos, a gente tem que dar passos além no Evangelho, e não ficar só no leitinho. A gente tem que crescer enquanto cristãos, né? Eu queria que o pastor abrisse em 2 Coríntios 11:13, 2 Coríntios 11:13, porque, olha, irmãos, eu acho que aqui na igreja a palavra é bem equilibrada, né? É bem equilibrada. Um dia a gente recebe uma palavra de consolo, um dia de edificação, um dia de fé, outro dia de amor, outro dia de precaução. Então, eu acho que isso é um alimento sólido, né? Então, 2 Coríntios 11:13 fala assim, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E não é muito que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras.
Por que, irmãos, eu falei esse versículo? Porque aqui, não é só aqui no Brasil. Eu estava ouvindo um estudo do Nicodemos, Augustus Nicodemos, ele falando alguma coisa sobre apóstolos. Como que surgiu essa história de apóstolos? Apóstolos no Brasil, apóstolos no mundo, né? A Valnice Mil Homens, a Neuza Antioca, e depois o apóstolo Estevão Hernandes, muitos apóstolos. E há muita discussão sobre essa validade dessa unção apostólica. Se não seria só o correto, o pastor, ou talvez até o bispo, né? O bispo, como é que chama lá o bispo da Universal? Como é que chama o bispo da Universal? É Macedo, bispo Edir Macedo. Então, irmãos, a gente, assim, até fica pensando, talvez bispo, né, seja uma coisa tolerável. Agora, irmãos, apóstolo, ou ainda uma pessoa, desculpa aos católicos, não nomear Papa, e nomear Papa, sendo que um dos atributos do Papa ser uma pessoa infalível, é um atributo do Papa a infalibilidade, né? Como que uma pessoa pode dizer que é infalível, sendo que até o apóstolo Paulo se julgava muitas vezes falho, né? Então, essa história dessa unção apostólica, dessa profusão de apóstolos, talvez parece mais uma confraria de autoproteção entre eles. Não, não sei, mas isso é muito discutível, irmãos. Eu não quero entrar profundamente nisso, que talvez eu nem tenha conhecimento suficiente, mas eu só quero dizer que tem muitas pessoas que são autoridades espirituais no Brasil que falam contra essa profusão de apóstolos. Aqui no Brasil teria milhares de apóstolos. E aí a pessoa vai, funda a sua igreja, nomeia alguns pastores e ele se nomeia apóstolo. Eu Né? estou na lista, viu? Estou na fila. Então, é uma coisa assim que talvez caiba uma discussão e os irmãos pensarem, será que, por exemplo, o apóstolo Valdomiro, né, teria a mesma unção de Paulo? Né? Então, a gente pensa mesmo nesse assunto, né? Então, seriam falsos apóstolos? Não sei, isso aí eu não posso julgar. Mas a palavra apóstolo é uma palavra muito de peso, né? Porque, para mim, assim, na minha concepção, até a gente poderia discutir depois com os pastores, né? Para mim, apóstolo foi o apóstolo Paulo, né? Então, depois a gente conversa sobre isso com os pastores para ver o que eles acham também desse assunto. Bom, outra coisa, irmãos, eu queria que o pastor abrisse Mateus 7,15, né? Como reconhecer um falso apóstolo, um falso profeta, né? Aliás, é a mesma receita de como você reconhecer um falso crente, um falso cristão. Então, Mateus 7,15 fala assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Né? Às vezes querem devorar até na parte econômica, né? Nos dízimos, nas ofertas, são sedentos por isso, né? E se voltam totalmente ao Velho Testamento e fazem campanhas e vendem estatuazinha de tijolinho, e vende água do Jordão, e vende terra lá do Monte das Oliveiras. Então, acaba a igreja virando um comércio, né? Então, verso 16: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má
frutos maus. Verso 18, não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos, né? Então, muitas vezes, irmãos, nem precisa de muita unção espiritual. É só você ver os atos da pessoa, ver os frutos, que fruto que a pessoa está dando. Ah, ela comprou um avião, ah, ela comprou um cavalo. Isso aí é fruto bom, irmão? Será? Onde está edificando o povo, né? Outra coisa, irmãos, olha, a Bíblia tem muitos versículos que falam sobre isso. Não é você ir ouvir, ah, está tudo certo, olha, foi um servo, foi um ungido do Senhor, e a gente não pode falar nada contra o ungido do Senhor, que é pecado. Não, a Bíblia nos estimula a gente colocar em xeque, né? Não sair por aí difamando ninguém, mas colocando em xeque. Então, em 1 João 4:1, fala isso, né? A gente tem que averiguar as notícias, irmãos. Logicamente, a gente não tem que ficar espalhando nenhuma notícia ou caluniando um pastor. A gente tem que sermos espertos, né? Checar uma notícia, tentar mais informações, se aquela notícia é falsa, se é verdadeira, né? Pedir ao Espírito Santo discernimento, né? Aquele discernimento espiritual para que possamos esclarecer diante de Deus, né? Se aquela pessoa está fazendo a obra de Jesus, ou está fazendo uma obra da sua própria carne, do seu próprio ventre, das suas próprias, dos seus próprios interesses, né? Então, 1 João 4:1 fala assim, amados, não creais a todo espírito. E esse espírito é com E minúsculo, que quer dizer que é o modo de agir da pessoa. Não creais a todo espírito. Aqui não tem nada a ver com o Espírito Santo, irmão. Tá? É o modo de agir da pessoa. Mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, o que isso quer dizer, irmãos? Que tem muitos espíritos por aí vagando? Não. Tem muitas pessoas com modos de agir que não agradam a Deus, são falsos profetas. E aqui é um alerta que está em 1 João 4:1. Não creais a todo espírito, porque às vezes a pessoa, quando ela é um recém-convertido, e começa a frequentar uma igreja, ela acha que todo mundo é ungido por Deus, que todo mundo fala a verdade, que ninguém tem interesse, que os cristãos são abnegados, e não é bem assim, irmãos. A gente tem que ter cautela, isso aí é bíblico, né? Como também, para vocês verem como a Bíblia aborda esse assunto, né? É um assunto sério. Segundo Pedro 2:1, queria que o pastor fosse lá também. Por quê? Porque temos falsos doutores, falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres, né? Que eles parecem falar um evangelho genuíno, né? Porém, eles, de maneira, às vezes, velada, né? Eles podem introduzir heresias, né? Então, segundo Pedro 2, verso 1, fala assim, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também haverá falsos doutores, né? Haverá também falsos doutores, e introduzirão encobertamente heresias de perdição. Irmãos, essas heresias não são claras, não são abertamente visíveis. Aqui está dizendo, encobertamente. Não é uma coisa, às vezes, fácil, irmãos. Às vezes a gente está ouvindo alguma pregação, mas também você fala, opa, isso daí não é coisa bíblica, isso é coisa dele, da cabeça dele, da emoção dele, do ventre dele, que está saindo essa informação.
encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Então, irmãos, pode deixar aqui, pastor, que a gente vai continuar aqui no verso 3. Às vezes, essas heresias são que realmente a pessoa está sendo usada por Satanás e nem sabe. Mas, às vezes, irmãos, é por interesse, às vezes a pessoa é pervertida. Né? Por isso que é importante, irmãos, a gente saber a palavra, a gente estar ligada numa fonte genuína, para a gente não ser enganado. Então, segundo Pedro 2, verso 3, fala assim, e por avareza farão de vós negócio. Negócio. Farão de vós negócio. Com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Então, irmãos, a gente vê que a gente tem entre nós igrejas tradicionais, eu estou falando mais das igrejas evangélicas, tá? Só um minutinho. Então, a gente tem igrejas tradicionais, tipo aquelas batistas bem tradicionais, temos as igrejas mais avivadas, né? E que tem o batismo no Espírito Santo, e a gente tem também as igrejas neopentecostais, né, que são geralmente as igrejas voltadas à teologia da prosperidade e normas judaizantes. Esses são esses dois pilares que a gente tem nessas igrejas neopentecostais, as novas pentecostais, né? Então, se trata muito de teologia da prosperidade e normas judaizantes, né? Então, a igreja tem o desfile, a entrada no início do culto da Arca da Aliança, né? A presença do menorá, a presença de roupas judaicas. Então, isso tudo lembra essas igrejas neopentecostais, né? Jesus é chamado de Yeshua, né? E Deus é chamado, uma palavra impronunciável, porque é o D apóstrofe US, ou D-US, que os judeus gostam de chamar a divindade assim, porque seria uma coisa inominada, né? Que não dá para a gente pronunciar direito o D apóstrofe US. O nome de Deus seria um nome que não se pode pronunciar, né? Isso aí é uma visão judaizante, né? Chamar Jesus de Yeshua, né? Visitas a Israel, batismos no Rio Jordão. Então, tudo isso tem a ver com essas igrejas neopentecostais. E muitas delas, irmãos, olha, eu vou dar alguns exemplos. A Igreja Universal, a igreja, essas igrejas maiores, né, do Valdomiro, a Igreja Mundial, né, a Universal e a Mundial, só falta a Igreja Intergaláxia, né, porque é muito poder, muita grandiosidade, né, então, tudo isso, irmãos, é meio uma palavra meio fingida, né? Mas essas igrejas têm um apelo muito grande, né? E a gente tem que ser cauteloso com isso, tem que ser muito cauteloso. Para terminar, irmãos, eu queria ler uma passagem que eu achei muito legal. Essa passagem está em João, está no Evangelho de João 10, tá? A partir do verso 1. Mas antes da gente ler, só para terminar com essa passagem que Jesus deixou, é mais ou menos assim, irmão, só para a gente entender a parábola inteira, que João 10 é sobre uma parábola. As ovelhas, lá do Velho para passado no Novo Testamento, na época de Jesus, né,
existia um costume de cuidar das ovelhinhas, e cada família tinha lá 5, 10, 20 ovelhinhas, pequenos rebanhos de ovelhinhas, e quando essas ovelhinhas chegavam à noite, as ovelhinhas eram recolhidas num lugar grande, né, que chamava-se aprisco. E lá se reuniam rebanhos de várias famílias, ou de vários lugares, às vezes, né, num lugar grande tinha aquele lugarzinho de repouso à noite dessas ovelhas. E, irmãos, a gente aprende muito com os animais. Os animais sabem muito bem quem cuida deles. E de manhã, quando ia o pastorzinho responsável por aquele grupo pequeno lá de ovelhas, é interessante porque ele abria a porta e chamava as suas ovelhinhas, entende? Isso aqui, por enquanto, irmãos, é uma história, tá? É uma história que eu vou encaixar com o que eu vou falar agora em João 1, né? Então, cada ovelhinha tinha o seu dono. E a porta era Jesus que abria. Jesus era como se fosse a porta, tá? Então, agora vamos lá, em João 10, verso 1. Tá? O único que podia abrir a porta era uma pessoa que sabia que ele que cuidava das ovelhinhas. Então, João 10, 1 fala assim: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Então, o que as ovelhinhas sabiam? Que tinha uma porta, elas tinham que passar por aquela porta. Verso 2, aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas, é Jesus, né? E o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e atrás para fora. Lembra aquela história que eu falei? Que tinha vários grupos lá de ovelha, e quando chegava o pastorzinho que as ovelhas conheciam, elas iam atrás só daquele pastor. Elas não desembestavam lá no meio da cidade. Não, elas só seguiam o seu pastor, que elas conhecem. Os animais conhecem os seus donos, irmãos. Verso 3. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. É isso que eu falei para vocês, até as galinhas, irmãos, ela tem essa inteligência de seguir o dono, principalmente as ovelhas, que são muito mais interessantes, inteligentes, né, que as galinhas. Então, elas sabem quem é o dono dela. E o verdadeiro cristão, irmãos, sabe quem é seu dono. Verso 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E é isso exatamente, irmãos. Os animais dóceis, eles não vão atrás dos estranhos, eles vão só atrás de quem eles conhecem. Verso 6, Jesus disse-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhinhas, não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Por que eu mostrei isso, irmãos? Por causa do verso 12. Aquele que não é pastor não protege suas ovelhinhas, não ora pelas suas ovelhinhas. Mas o mercenário, verso 12, mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê que o lobo está vindo, vê vir o lobo
e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque mercenário não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecida. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, irmãos, até aqui só. O verdadeiro pastor, irmãos, se preocupa com as ovelhas. O verdadeiro pastor ora pelas ovelhas. O verdadeiro pastor sofre por causa das ovelhas. O verdadeiro pastor cuida das ovelhas. O verdadeiro pastor quer conversar com as ovelhas. O verdadeiro pastor se incomoda quando o lobo está vindo pegar as ovelhas. Então, esses são frutos que a gente tem que ver no pastor que está cuidando de você. Se você não se sente cuidada pelo seu pastor, se você acha que o pastor nem te conhece, às vezes tem igreja muito grande, mas existe subpastores, vamos dizer assim, ou grupos que têm pessoas responsáveis em cuidar desses grupos. O que a pessoa não pode ficar é solta, feito uma mosquinha, numa igreja enorme, que ela só vê o pastor a 100 metros de distância, vai lá, canta, ouve a música e vai para casa. Isso aí não é pastor, irmãos, isso aí é um show que ela presenciou. Porque a igreja tem a função de ser um ambiente de família. E ambiente de família tem a preocupação, tem o amor, tem o conhecimento. Então, mesmo igrejas grandes, tem que existir células ou grupos onde as ovelhinhas têm que ser cuidadas, têm que ser amparadas, tem que alguém tomar conta delas. Amém, irmãos? Essa palavra que eu trouxe, aí eu queria abrir agora para os pastores e dar as suas opiniões, amém? Pastor Hélio. Deixa eu acender aqui. Peraí. Então, com relação a essa vontade, né, que os pastores aí das mega igrejas, tem igreja aí já que o pastor já não é mais apóstolo, é pai. Sabia? Irmãos, o dinheiro é um problema, Eliette. Abre o microfone. Olha, pastor, eu acho que é interessante a gente, às vezes, nomear, sabe? Para as pessoas não acharem que a gente está falando de uma coisa que é do outro país. Eu já vi igreja chamarem o Estevão Hernandes de pai. Pai, exatamente. Sabe? Então, é uma coisa muito séria, porque pai é o meu Deus que é o meu pai espiritual. Eu posso ter um pai carnal que já faleceu ou que ainda está vivo, mas o meu pai espiritual é único, é o Deus Pai. Deixa eu só achar um versículo aqui. A ninguém chameis, né? Não. Está em 1 Timóteo 3. Eu vou até colocar aqui. Eu vou mostrar aqui um texto para vocês. 1 Timóteo 3:1. Fala assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que não se ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo.
convém também que tenha um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados muito ao vinho, não cobiçosos, de torpe ganância, guardando o ministério da fé, numa consciência pura, e também sejam os primeiros provados, depois sirvam, e se forem irrepreensíveis, da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. O diácono sejam maridos de uma só mulher e governem bem os seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Jesus Cristo. Então, irmãos, eu penso assim, esse texto está em 1 Timóteo, capítulo 3, ele fala do coração daquele que busca o episcopado, ou o diaconato, ou a liderança da igreja. O coração dessa pessoa, ela tem que estar disponível. O coração precisa estar disponível. Então, eu fico com um pouco de receio desse negócio de muito título, sabe? Apóstolo, bispo, sabe? Sei lá o que mais. Eu tenho um pouco de receio disso. Eu acho que isso daí é um desejo muito grande de ser reconhecido. E eu lembro um texto lá, eu acho que é Ezequiel, tem um texto que ele fala assim, que o diabo, ele quis subir nas mais altas nuvens e ser como Deus. Então, é um sentimento, esse sentimento da busca pelo reconhecimento, é uma coisa assim meio perniciosa. Sabe, muito perniciosa. Então, eu fico com receio disso. Eu acho que, para o sujeito ser um pastor, acho que a primeira coisa que ele tem que ser, no mínimo, tem que ter um coração desejoso de ajudar as pessoas. É esse o principal, eu diria assim, o principal sentimento. Não simplesmente, sabe, eu lembro, você lembra daquele pastor Araújo? Lembra dele, né? O Araújo. Ele se converteu lá na IEFA da Vila Mariana e acho que foi eu quem o batizou. É um cantor, ele era cantor, não é? Ele era cantor. Eu lembro dele. Eu era o presbítero, eu era o diácono batista da igreja. Eu lembro dele também. Oi? Eu também lembro dele, do Araújo. Ele montou a igreja aqui em Minas, aqui, acho que em Itajubá. Exatamente. O que ele fez? Ele pegou e criou, ele era muito bom na lábia, ele era muito bom na oratória, ele convencia muita gente, facilidade. Ele montou uma igreja aí reclusa. E essa igreja reclusa acabou se tornando um problema, porque as pessoas iam para lá e não podiam sair, né? E eu lembro que ele... eu lembro de um fato que me preocupou muito, que ele foi pego em maracutaias financeiras. Percebe? Então, a igreja começa a dar dinheiro, e aí entra muito dinheiro fácil, porque você apela para a emoção da pessoa. Você apela para que a pessoa, você desafia a pessoa. Então, isso é um problema, é uma coisa que eu procuro tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Pastor? Pode falar. Só se alguém quiser ver, aquele que eu subirei ao céu acima das estrelas, está em Isaías 14:13. É isso aí. E a ninguém chameis por pai, em Mateus 23:9, se alguém quiser conferir depois, tá? Então, essa história de chamar o apóstolo de pai, né?
É uma coisa totalmente antibíblica. Está errado isso aí. Então, eu penso assim, eu acho que, eu gosto muito, por exemplo, da igreja, o pensamento da igreja que o Daniel, meu filho, está indo, que é a IBNU, né? Igreja Batista das Nações Unidas. Porque lá ele tem um espírito de missionário, a igreja ela é missionária, só que ele se cria uma igreja num determinado local, onde os membros participantes lá é da IBNU, então ele desconecta, ele fala, não, você segue o seu caminho, ele não está interessado, diferente da Universal, que o cara tem que pagar o tal do, como é que é? Um royalty, mais ou menos, alguma coisa assim, por usar o nome da igreja, Igreja Universal, percebe? Então, não. É a franquia, né? É uma franquia, exatamente. Quando o Valdo saiu daqui e foi criar a igreja lá em Lavras, né? A nossa ideia foi, Valdo, você vai, cria a igreja e a gente vai ficar desconectado, assim, você não tem que dar satisfação para a gente. Você lembra disso, né, Valdo? Você não tem que dar satisfação, você não tem que pagar nada para nós. Lembro perfeitamente. Nós, por exemplo, teve uma igreja lá no Nordeste, quando surgiu uma igreja lá no Nordeste, a gente tinha muita cadeira na igreja, tinha muita coisa. Nós mandamos tudo para eles. Tinha caixa de som grande. Nós mandamos tudo para eles. Você lembra disso também, Val? Então, eu acho assim, que a igreja... Eu também ganhei muita coisa para me iniciar. Eu lembro disso. Da CUPC, onde você fazia parte. Exatamente. Então, esse sentimento de business, sabe, Eliette? É porque é um sentimento de business, de negócio. Então, eu fujo desse sentimento, sabe? Fujo mesmo. Eu não estou na igreja para fazer negócio. Eu estou na igreja para servir a Deus e os irmãos. Essa é a realidade. Que é isso que eu quero fazer. A gente precisa, nós como pastores, nós precisamos servir. Nós não estamos aqui para ser servidos. Percebe? A não ser quando a Sandra faz coxinha, né? Que aí sim, aí é outra história. Mas amém, era isso que eu tinha para falar. Vai lá, Valda, com você. Então, pastor Hélio, conforme as pessoas, elas se atêm, né, elas se apegam muito nesse versículo que está em Efésios, no capítulo 4, versículo 11, né, para dar, assim, um aval, né, bíblico, que diz assim, ó, querendo o 12, né, não, o 11, 4:11, ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, né? Então, a ideia, qual que seria? Não se prender apenas nos 12 apóstolos, né? Um deles era Judas, mas foi substituído por Matias, né? Então, mas não. Então, esse versículo deu a margem para que pudessem ser levantados pastores, apóstolos, né? E então, mas só que eles esquecem do exemplo de Pedro, né? Pedro não quis sequer, a história, né, conta que Pedro não quis sequer ser crucificado como Jesus, né? E eu acho que um servo do Senhor, ele ia se incomodar muito se ele fosse chamado para ser um apóstolo, né? Então, começaram a levantar apóstolos e hoje você vê apóstolos para todo lado, né? As pessoas já não se contentaram muito mais em ser apenas um pastor ou um bispo, aí já tem que ser apóstolo, né? Acima disso, será o que vem? Será que é querubim? Né? Talvez seja o querubim.
Querubim ungido. Querubim ungido, que nós já conhecemos a história do querubim, né? Então, irmãos, eu acho que esse aqui é um servo assim do Senhor que, querendo seguir o exemplo dos apóstolos, não é mesmo? Eu creio que ele ia se incomodar muito, viu? Se alguém quisesse ungí-lo ou dar alguma ordenação, nem sei se é unção de apóstolo, eu nem entendo muito bem sobre como que eles fazem, né? Para estar levantando apóstolos aí nas igrejas. E o assunto é de falsos mestres, né? Estamos nos tratando de falsos mestres, e realmente, pelo que a Eliette passou para a gente, nós devemos nos atentar muito, porque os falsos mestres vão usar da palavra, né? Da palavra de Deus, para poder estar tirando o couro, né? Não apenas a lã, mas como também o couro das ovelhas, né? Então, nós devemos ter muita atenção com relação a isso, né? E aquela passagem, a Eliette falou também, lá de 2 Coríntios 11, né? Que fala, porque tais falsos apóstolos, né? 2 Coríntios, capítulo 11, né? Que fala assim, capítulo 11, versículo 13, porque tais falsos apóstolos. Então, aqui nota que na época eles levantavam apóstolos, né? Mas só que em seguida diz assim, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, né? Obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme às suas obras. O fim dos quais será conforme os frutos, né? Aqui essas obras aqui no sentido dos frutos, porque pelos frutos nós podemos conhecer, né? Você sabe uma coisa que o verdadeiro do falso, ter essa distinção. Uma coisa que você me fez pensar aqui, né? Quem foram os escritores do Novo Testamento? Não foram os apóstolos? Então, daqui a pouco vai ter apóstolo escrevendo outras coisas aí, querendo agregar isso à Bíblia, percebe? E isso exatamente. É um problema. Foram 2 apóstolos, né? Foi o Mateus e João, né? Percebe? Isso é um problema. Eu tenho cá minhas ressalvas quanto a isso aí. Vamos passar a palavra para o Weber e logo em seguida vamos encerrar a gravação. Irmão, glória a Jesus. A minha fala é rápida. É muito simples. A palavra de Deus diz o seguinte: se você quer ser um pastor, algum aí que pretende ser um pastor, aqui em Lucas capítulo 14, versículo 33, mostra que, assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meus discípulos. Então, o cristão é renúncia. É A gente vê igual aquele que almeja ser apóstolo, aquele que fica falando em prosperidade, ele não renunciou tudo, não. Ele não renunciou tudo. Então, o cristão ele tem que renunciar a tudo. E outra coisa, o que está acabando com esse povo, com esse pessoal, que eu nem gosto de chamar de irmão, é o Velho Testamento. O livro de fé do cristão, irmãos, é o Novo Testamento. Todo pastor que prega prosperidade, você não vê ele falar uma vírgula do Novo Testamento. Porque se ele entrar no Novo Testamento, ele vai contradizer tudo que ele fala, tudo que ele prega. E para você, a grande maioria nessas grandes igrejas que tem por aí, que prega o Novo Testamento, é perseguido nas igrejas. Se você começar a congregar numa Assembleia de Deus, você começar a congregar numa igreja desses apóstolos, você vai ser perseguido. Eles não me aguentavam lá um mês.
Um mês, eu já me punha para correr de lá. Porque se você... Quando uma igreja fala em enriquecer, tem um versículo muito simples que Jesus deixou claro. É mais fácil, põe isso no teu coração, irmão. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico alcançar o reino de Deus. Agora, como é, meu Deus, se eu começar a pregar prosperidade aqui, meu Deus do céu, eu estou arrastando todo mundo para o inferno. Porque como é que vai fazer para passar um camelo no fundo de uma agulha? Então, é muita contradição. Se você começar a pegar essas igrejas, jogar essas igrejas que nós estamos fazendo, esses falsos profetas, se você jogar ele no Novo Testamento, eles vão cair em contradição. Tudo que eles, 99% que eles falam, eles vão cair em contradição. Esses aí são os cristãos mistos. Metade, 90% judeu e 10% de cristão. Porque não sai do Velho Testamento. Eles não largam o Velho Testamento hora nenhuma. Eu estou vendo esses debates aí, esses Silas Malafaia, esse pessoal, só Velho Testamento. Só Velho Testamento. Eles não conseguem falar o nome de Jesus, pronunciar o nome de Jesus com alegria e com sinceridade, né? Você já ouviu o Silas Malafaia falando que meu Deus, Jeová, que Jeová, que Jeová. Então vai, é judeu, então decide aí, ou você é cristão ou judeu, ou você vai pegar, assumir o evangelho. O que é evangelho? Boas novas. O evangelho é boas novas, tudo se fez novo, as coisas velhas passaram. Vocês vão ficar no Velho Testamento até quando? Vai ficar lá, coração, misericórdia. Eu nunca ia querer ter o coração de Davi, nunca. Misericórdia. Salomão nem se fala. E aí vai. Eliseu invocou lá uma ursa lá que matou um mundo de criança, porque chamaram ele de calvo. Ah, meu Deus, que coração é esse? Esse pessoal tem que se converter a Jesus Cristo para ter um coração manso, um coração humilde, um coração alegre e amar. O pastor que não ama, ele vai começar só a fazer besteira, porque não tem como você fazer o bem sem ter o amor de Jesus no teu coração. É impossível você fazer o bem sem amar. É impossível. Aí vai ser um sino que tine, né? Mesmo você deu o teu corpo para ser queimado. Igual, hoje mesmo eu estava vendo alguma coisa sobre o 11 de setembro, né? Tinham 5 dentro daquele avião que deu seu corpo para ser queimado. De nada valeu. Se não tiver amor, de nada valeu. Mas de nada valeu. Irmãos, sem amor, de nada vale. Nada. Então, o que a gente tem visto em tudo que foi dito aqui, que os irmãos dizem sobre um pastor, sobre outro. O amor de Jesus está longe desse povo. Olha, eu vou falar a verdade para você, a grande maioria nem conhece o Senhor Jesus Cristo. Nem conhece. Porque aquele que diz que o conhece e não guarda seus mandamentos é mentiroso, nele não está a verdade. Entendeu, irmãos? Então é muito simples. Vamos abrir de Mateus para frente, né? Aí Mateus já começa, né? As bem-aventuranças. Ô, glória! Vai vendo ali para frente. Aí depois você cai ali no Sermão da Montanha e vai vir, é só bênção, né? Aí, você sabe que na hora que você acabar de ler, na hora que você acabar de ler ali, né, as bem-aventuranças, aí vem, né, o Sermão da Montanha, na hora que você acabar de ler o Sermão da Montanha, meu Deus, seu coração está explodindo de amor. Aí você começa a estar em condição de ser um diácono, ser um pastor, ser, né, um apóstolo, né, e tudo, eu não sei, né, e tal. Mas se você chegar lá em Mateus, em vez de você pular para frente, você pular para trás e começar a voltar lá atrás, aí você não vai ter condição de fazer nada, mais nada. Né? Você vai amar, você vai querer, tudo lá é mal intencionado. É tomar lá da cá, é porque se não fizer isso vai descer fogo do céu. Aí se não fizer aquilo, irmãos, coloca no teu coração, se você é cristão, aprenda com o Senhor Jesus Cristo. E depois vai vir de Atos para frente, vai vir as bênçãos que Jesus fez, né?
Aí vem as bênçãos, vem Lucas escrevendo Atos, e depois vem, né, Colossenses, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, aí vai vir Timóteo, aí é só bênção, é só pessoas que realmente foram transformadas pelo poder de Deus, que escreveu essas maravilhas, que tudo serve de exemplo para nós. Então, agora o Velho Testamento é uma bênção, né? Não estou falando para não ler, leia lá o Velho Testamento, mas cuidado, porque senão daqui uns dias você está igual o Edir Macedo aí, achando que quanto mais milhão você tem, mais abençoado você é, né? Porque lá é assim, ué. Os abençoados é de acordo com os milhões que estão no banco. Se você tem 100 milhões, você é muito abençoado. Se você tem 20 milhões, opa, eu só tenho 20, fulano tem 100, ele é mais abençoado do que eu. Aí, eu estou falando de quantidade, irmão, que eu nunca vi, não sei nem contar isso aí. Você me dá um dia, eu nunca vi isso na minha frente, esse dinheiro que eu estou falando aqui, né? Então, e eu vou dizer outra coisa para o irmão. Se você for um cristão, se você amar como Jesus ama, não vai te faltar o pão. Não vai. Amém. Não vai. O pão que você precisa. Se você precisa de um carro, você vai ter o teu carrinho na garagem. Se você precisa do carro, agora se você não precisa de carro, essa igreja dá para você ir a pé. Né? Que o passeio do crente é a igreja, né? A gente passeia, o bom é passear na igreja. Se você quer dar um passeio mais longe e tudo, não é todo dia. Talvez nem de carro você precisa. Ficou pertinho, tudo pertinho. Agora, se é longe, você vai precisar de um carro. Tudo Deus vai preparar para você de acordo com a sua necessidade espiritual. A prosperidade em Cristo é de acordo com as suas necessidades espirituais, não é de acordo com as suas necessidades materiais, não. Entendeu? Amém. Eu vejo dessa forma, irmão. Então, o pastor verdadeiro é aquele que ama assim como Jesus amou, dando a vida pela igreja. Né? Eu vou ler o último versículo aqui, está em 1 João. Quer ver? Olha o que João fala aqui. 1 João. Então, a pessoa que ama, a pessoa que... Você entendeu? Não vai ter problema, não. E outra coisa, eu vou dizer para você, não adianta você querer forçar a barra, não. Isso é transformação do teu coração. Você tem que amar Jesus sobre tudo. O resto ele vai fazer. Você vai ser um pastor espontâneo, não precisa forçar a barra, não. Deixa eu vigiar aqui. Pastor não precisa estar vigiando, não, gente. Não precisa estar vigiando, não. Entendeu? O pastor que ama, assim como Jesus ama, ele não precisa ficar vigiando, não, o que fala, as coisas fluem. Aqui Jesus fala, rios de água viva vão fluir do teu ventre. Você está preocupado em ficar... Eu não tenho preocupação em ficar vigiando, não. Entendeu? Fica vigiando, não. Se você ama uma pessoa, você vai ter coragem de cobiçar, você vai ter coragem de fazer uma maldade com a pessoa, dar um mau conselho. Meu Deus, isso é coisa natural que flui do teu ventre, pastor. O pastor Hélio, por exemplo, as coisas fluem do ventre dele, pastor Valdo, né? Flui naturalmente, é Jesus fluindo do irmão. Agora, não que você vê um aí só falando em dinheiro, igual esses aí. Olha, eu vi Edir Macedo, eu vi discordando com Jesus de multiplicar o vinho. Quando eles vão para o Novo Testamento, é desse jeito. O Edir Macedo discordou até do Senhor Jesus Cristo, que onde já se viu ele mandar multiplicar o vinho. Olha que coisa mais nojenta. Uma hora vocês procuram aí, procura na internet, vocês vão ver ele discordando de Jesus ter multiplicado o vinho. Olha o ponto que essas pessoas chegam, irmão. Olha o ponto que chega. Então é isso aí, eu vou ler o versículo aqui, 1 João. Aqui, ó. 1 João capítulo 3, versículo 16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Entendeu? É aí, é por aí. Olha, pastor, você está dizendo, não, nem eu não. É João que falou, nem eu não. É isso aí. Agora me cabe a seguir o que João falou, né? Então, agora se você pegar, falar isso aí dentro de uma igreja, aí, você vai ser perseguido, eles vão pôr você para correr dentro da igreja. Não sei se você sabe, Weber, o Edir Macedo ele mora nos Estados Unidos, em Miami, eu acho. Diz que o prédio que ele mora tem elevador para o carro dele. Ele guarda o carro no apartamento que ele mora.
entendeu? É muito, tá vendo? É demais, irmão. Agora, um homem desse é cristão? Não é. Não é. Eu falo sem medo, não é cristão. É complicado. Não é. Não é cristão. Católico, não é cristão. Tem muitos evangélicos por aí que não é cristão. Não é mesmo. Evangélico, mas não é cristão. O cristão é aquele que ama, é aquele que tem o amor de Cristo no seu coração, é aquele que quer o amor de Cristo. Talvez ainda não tem, mas ele quer amar assim como Jesus amou, né? Agora, meu Deus, eu fico vendo aí, eu estou vendo aí um monte de pastor aí fazendo sobrancelha, né? pagando cento e tantos mil reais para arrumar dente. Gente, aqui, ó, tem dentista por aqui que para você fazer um canal aqui é R$ 1.500 no máximo. Agora você vai pagar 150 mil. Então, irmãos, é muita sujeira. Entendeu? Agora, no político, tudo bem, só isso que quiser, mas nós temos que colocar uma coisa no nosso coração: nós somos políticos, nós somos cristãos. Jesus Cristo é que é o nosso guia. Amém. E ele foi claro: eu não tenho onde reclinar minha cabeça. As raposas têm covis, os passarinhos têm ninhos, e eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Ele já cortou, Tramontina. Ó, você quer me seguir? Então já está sabendo. Entendeu? Então, meus queridos, é isso aí. Então, amém. a igreja do Senhor Jesus está fora de tudo isso que nós estamos vendo por aí. Está fora dessa política, dessa... É que o fulano é cristão, eu estou só vendo. A igreja verdadeira do Senhor está fora de tudo isso. A igreja do Senhor Jesus está mostrando a verdade para as pessoas, está amando as pessoas, está fazendo caridade, está abençoando a vida de todo mundo, está sendo perseguido, está sendo morto, está sendo pendurado de cabeça para baixo, igual a irmã Eliette falou. Essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Viu, irmãos? E glória a Deus, eu glorifico muito o Senhor Jesus de eu estar numa igreja e poder falar tudo isso que eu falei. Porque se eu tivesse numa outra aí, amanhã já me dispensava. Tá? Então, eu glorifico o Senhor Jesus por estar nesse ministério. Eu estou aberto as portas desse ministério para me ter liberdade para falar a verdade. Amém. É isso aí. Jesus abençoe todos os irmãos e que todos sejam verdadeiros cristãos. Não se preocupa com o dia da manhã, que basta cada dia o seu mal. Preocupa no agora, no hoje, que o amanhã está garantido. Eu até falo isso, o passado passou. Né? Se o teu presente você está em Cristo, o teu futuro está garantido. Se preocupa. Você só vai preocupar com o teu futuro se o seu presente não estiver em Cristo. Amém. Mas se o seu presente estiver em Jesus Cristo, se você estiver em santidade com Cristo, o teu futuro está garantido. Você jamais vai passar necessidade, você jamais... Nem todo dia, né? A gente tem uma carne, às vezes, várias vezes eu já comi arroz com feijão e orei a Jesus. Mas vou falar uma coisa para vocês: o arroz com feijão meu tinha muito mais nutrientes que qualquer banquete que você pode imaginar por aí. Eu fiz uma oração, eu tenho certeza que Jesus colocou todos os nutrientes no arroz com feijão que o meu organismo precisa. Tenho certeza. Entendeu, irmão? Então, nós somos... As coisas acontecem, nós é no sobrenatural. Jesus é o Deus sobrenatural. Ele faz milagre até no arroz e feijão que você come. Amém. Dê graças antes de comer para você ver. Comer aqui um arroz e feijão vai te sustentar, que você sai com a força, nossa, meu Deus. Trabalho o dia inteiro naquela alegria, entendeu? É assim, viu? A paz do Senhor Jesus, irmão, e amém. Que o Senhor Jesus abençoe a todos, que nós sejamos, a igreja de Interlagos seja uma igreja de verdadeiros cristãos. Amém? Amém. Outro dia, Weber, eu vi uma figura assim, tinha um prato com arroz, feijão, ovo frito e uma salada. Aí estava escrito assim: alguns chamam isso de pobreza, eu chamo isso de bênção. Olha aqui, esse é um cristão. Amém. Cristão. Né? Não, e você pode ficar tranquilo que Jesus vai preparar uma carninha também para você, né? Um alimento. Não se preocupa com isso, mas o dia que tiver só arrozinho, feijão também, você pode ter certeza que é abençoar. Pode ficar tranquilo. Não se preocupa, não. Preocupa em santificar a tua vida e amar o Senhor Jesus Cristo. O resto, as demais coisas serão acrescentadas.
Amém. Né? Fecha seus olhos aí, vamos orar. Jesus querido, obrigado por esse culto maravilhoso, Senhor. Te agradeço e que essa mensagem possa chegar, Senhor, a muitos corações e que muitos possam receber essa mensagem e se tornar verdadeiros cristãos. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Glória a Deus. Só um minutinho aqui.